Senhoras e senhores, muito boa noite. Muito obrigado pela presença de todo mundo, tanto aqui na sala de bate-papo pela Fundação Astrogildo Pereira, também como quem está acompanhando a gente pelo Facebook. Meu nome é Paulo Souza, sou mediador do Clube de Leitura Eneida de Moraes. E para quem está acompanhando a gente nas redes sociais, se você desejar entrar aqui na sala de bate-papo, é só pedir o acesso que o pessoal da Fundação Astrogildo Pereira vai estar entrando em contato para te passar o link. Mas mesmo se você estiver pelo Facebook, você pode estar interagindo, que a gente está olhando as redes sociais para poder estar trazendo as suas contribuições aqui para o nosso bate-papo. O livro desse mês foi o Ana Terra, do Érico Veríssimo. Ele é um livro que foi lançado em 1971, né? E eu acabei descobrindo agora que ele é um capítulo do primeiro livro da trilogia O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Só que ele acabou lançando esse livro da Ana Terra antes de começar de fato a trilogia. Não, me engano. Ele lançou a trilogia e depois lançou o capítulo separado da Ana Terra. E a gente vai hoje conversar sobre esse livro que tem uma personagem que para mim me surpreendeu muito. Eu tenho que confessar para todo mundo, eu li muito pouco do Érico Veríssimo, é um autor que eu ainda estou descobrindo e para mim essa leitura foi muito legal por esse caráter, né? Então eu vou abrir para o pessoal que está aqui presente, se alguém quiser falar alguma coisa sobre a leitura, sobre o que achou, essas suas primeiras impressões desse livro Na Terra. Quem gostaria de começar? Que a gente está aqui com a sala com a Thalita, a Rosana e a Martinha. Alguém gostaria de começar falando? Eu posso falar. Ah, por favor. A priori, eu gostei assim da leitura porque eu achei ela fluida. Tem aquelas divisões das partes do livro, né? Porque o Érico colocou ali por partes, ele não coloca título, ele só numera as partes. Eu achei isso legal também, porque ajuda a gente a se situar. Tendo em vista que a gente já leu livros assim mais densos, que não tinham divisões e tal, então eu gostei muito da narrativa, dá para você saber quando um personagem está falando, quando entra outro, então para mim isso, ao meu ver, foi um ponto positivo, né, de deixar a leitura mais dinâmica e mais fácil mesmo, né? Então, a princípio, eu gostei muito da leitura. É isso que eu tenho a dizer no momento. Você quer falar, Rosana, para a gente sobre as suas primeiras impressões do livro? Seu áudio está mutado. Desculpa. Eu creio que o que eu vejo assim, eu acho ele um pouco faroeste americano, sabe? Então, assim, é a saga do gaúcho, como que o gaúcho vai ocupando o sul do Brasil, né? Assim, não tem um estado que esteja lá amparando as famílias, amparando quem está, como é que eu vou dizer, produzindo, né? Então, assim, eu vejo um pouco assim do faroeste americano mesmo, sabe? De vamos conquistar isso aqui, vamos tomar e é na bala e eu vou juntar os homens, né? A situação da mulher ali é interessante, eu acho que acaba que dá muito ibope, né? Mas não sei como é que... A questão da mulher ali é a questão da mulher no mundo inteiro, né? Então, mas assim, a questão do Brasil, de como é que foi essa ocupação, como é que foi essa luta ali, né? Com... Como é que eles chamam lá? Os espanhóis lá? Não sei se era uruguaio, paraguaio, argentino. Castelhanos, né? Castelhanos. Então, assim, eu não sei quem são esses castelhanos, se são paraguaios, se são argentinos, né? Precisava, talvez, ver a situação do índio também, né? Ele coloca lá, não é só da mulher, né? Das minorias mesmo, né? Como é que acontece, né? A própria morte do índio, né? Foi uma barbárie, né? E isso, né? Assim, ninguém é santo, né? Eu
Acho sim, acho que é interessante a gente ver porque é a nossa história, né? E ela hoje se repete, né? E ela hoje se repete, né? Na ocupação do Mato Grosso do Sul, Rondônia, sei lá, por aí tudo, né? A questão indígena continua aí, né? E da mulher ela não vai falar, porque eu estou num estado aqui onde o feminicídio é campeão, né? Que é o Espírito Santo, né? E eles ainda pouparam a vida da Ana Terra, ela não morreu, né? Não matava a moça, né? Mataram só o índio. Então, mas tudo bem, bola com vocês aí. Eu acho que a Lorena acabou de entrar aqui também e parece que a Martinha caiu. E é complicado que a Martinha está aqui com a gente desde o ano passado, né, acompanhando o clube. É a primeira vez que ela consegue entrar na sala de bate-papo e ela cai. Eu vou falar aqui com ela no WhatsApp para ver se ela tem alguma Vamos torcer para ela voltar. Boa noite, Lorena. Obrigado por você ter entrado aqui. Vou aproveitar para você falar suas ponderações sobre o que você achou dessa leitura do Ana Terra. A gente está bem no início da discussão, a gente está falando as nossas primeiras impressões do livro. Vocês me ouviram? Sim, estou te ouvindo. Eu acho que então a Lorena não... Você está me ouvindo, Lorena? Tem um Alexandre ali. O Alexandre acabou de entrar. Oi, oi. Oi, Ale, boa noite. O Tudo Alexandre é um bem? amigo meu daqui de Brasília, é um poeta. A gente está falando aqui, Alexandre, sobre a leitura do Ana Terra. Você já leu o livro? Maravilhoso, incrível. Se eu estou aqui, quase na Terra. A gente está bem no início da discussão. Se você quiser falar as ponderações iniciais da leitura, o que você acha dela, e aí depois de cada um falar suas ponderações iniciais, a gente vai entrando nos temas do livro, tá bom? Mas fica à vontade para falar o que você quiser desse momento inicial. Então, esse romance, né, todo do Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, eu li todos os livros. Eu posso dizer para você que se eu estou aqui hoje, sem falsa modéstia, se eu sou quem eu sou como leitor, muito se deve a esse romance, assim, porque eu li Ana Terra e Um Certo Capitão Rodrigo, eu peguei na biblioteca da escola, assim, do nada. Érico Veríssimo, tinha aquela incidente em Antares da Globo, né? Então, beleza, deve ser bom, tipo assim. Eu peguei lá e me apaixonei pelos personagens, por, por aquele retrato do Sul, assim, tão fiel, aqueles personagens tão característicos. 14 anos. Aquilo eu li muito rápido, assim, acho que tem, sei lá, 180 páginas o livro Na Terra, eu li aquilo em 3 dias, entende? Para mim foi formador, assim, ter acesso a esse livro e me reconhecer como leitor de romance, me reconhecer como leitor desse lugar por causa desse livro, principalmente Na Terra e Um Certo Capitão Rodrigo. Muito bacana. É. Eu vi aqui que a Martinha voltou. Martinha, você está me ouvindo? Você quer falar sobre esse momento inicial do livro? O que você achou dele? Paulo. Oi. Ei, Paulo. Oi, Martinha, pode falar. Não vou falar ainda não, Paulo. Mais tarde, mas Ah, eu vou seguir a linha de vocês, depois eu falo. não, perfeito. Então, gente, aproveitando o andamento, a Rosana ela tocou num assunto muito legal, que eu também senti no livro, que é essa questão do livro não ter a presença do Estado tão forte, né? Ser aquela coisa de olho por olho, dente por dente, bala na testa, né? É basicamente isso o livro. E eu acho que é muito por conta do período histórico que ele retrata, né? Porque se a gente pega o Brasil, ele retrata os últimos 50 anos dos anos de 1700 e o início de 1800 até a chegada da família real. Eu tenho para mim, é uma visão bem particular,
que o Brasil, até 1808, viveu seu período da Idade Média, né? De 1500 a 1800, para mim, o Brasil vivia a sua Idade Média, onde realmente era tudo jogado, a gente não tinha muita comunicação com a coroa, né, portuguesa, tanto que no livro, quando eles entram nas guerras, é sempre falando assim, lá Portugal e a Espanha estão em guerra, lá Portugal e Espanha estão em paz, então agora a gente tem que estar em paz aqui. E eu acho que por conta disso não tinham os países ainda formados, né? Uruguai, Argentina. Então acho que é por isso que eles chamam todos de castelhanos, porque eu acho que essa noção de países ainda era muito embrionária, né? Aqui na América Latina e principalmente aqui no Cone Sul, onde ele passa, né? Ali na região da Prata. Mas eu também senti isso, Rosana, de que esse sentimento de faroeste, sabe? Esse sentimento de que tudo acontece pelo prazer e pelo a intenção dos que estão no comando, que são os coronéis, os major. Você quer falar mais alguma coisa em relação a isso? Eu lembro assim que quando ele fala a questão da carne, né? Que eles fazem toda a política que tem que ser feita com o pessoal do Rio de Janeiro e etc., da capital, e de repente a carne do Rio Grande do Sul, o charque, está mais caro do que a dos argentinos, né? Entendeu? Então, sim. assim, é toda uma discussão que está ali colocada de como que os produtores também do Rio Grande do Sul não tinham um apoio, não tinham uma política comercial, não tinham uma política econômica, não é? Voltada para um crescimento. Então, assim, né, você não sabe, como o estado do Rio Grande do Sul foi se formando, como o país foi se formando, né? Então, tem a questão dos escravos também, né? Então, ele fala, né? Com a mão de obra que tinha lá. Eu acho assim, toda uma situação social de formação de um povo, né? De um povo, não é? Como é que esse povo vai se formando, né? E eu acho assim que é o povo gaúcho, entendeu? Não é que seja o povo brasileiro, é o povo gaúcho. Então, é bem regional, né? Bem aquela quer dizer, ele não regionalismo coloca mesmo. como um Brasil, né? Tanto que depois vai ter, né, os farroupilhas e tudo, né? A Guerra dos Farrapos e com toda essa situação que está colocada lá também, né? Até hoje tem um movimento separatista dos gaúchos, né? No Rio Grande do Sul. Então, assim, tem toda uma luta de unificação, né? De fazer parte de uma nação, de fazer parte. E é como essa nação vai sendo construída, é isso que eu vejo lá, que eu acho que ele põe um pouco a partir do Sul, né? Jorge Amado depois vai botar um pouco a partir da Bahia também, como é que a Bahia, né? Suó e Cacau, tem todo, né? Tem uns livros do Jorge Amado muito interessantes, de como a gente também se integra nesse Estado nacional. Sim. Assim, né? Isso. Não, mas eu acho que essa questão do regionalismo é bem legal e eu acho que ele dá o início do tom desse movimento separatista hoje, né? Porque no que o livro retrata já dá esse sentimento do gaúcho estar isolado, do gaúcho não ter apoio da coroa, depois não ter apoio da república, desse sentimento que o gaúcho é por ele próprio, né? Eu acho que o livro dá bem essa ideia inicial da onde vem esse movimento separatista. Exatamente. Uhum. Eu vi aqui que a Lorena voltou. Você está me ouvindo agora, Lorena? Você está com o microfone mutado. Boa noite, gente. Boa noite. Pode ficar à vontade, Lorena. Tudo bem? Demorei um pouquinho e eu não consegui entrar lá pelo link que foi disponibilizado, né? Mas agora estou aqui. Infelizmente, perdi a discussão inicial. Eu vou falando, se eu repetir alguma coisa, você pode me falar, Paulo. Olha, a gente só fez o inicial falando do que a gente achou, as primeiras impressões do livro, e agora a gente está começando a falar sobre aspectos que a gente achou interessante. Então, a Rosana levantou esse último ponto que a gente estava discutindo,
Se você quiser levantar outro ponto, fica à vontade. Se você quiser continuar essa discussão, o momento da fala é seu agora. Do pouco que eu peguei da conversa de vocês estavam falando das questões sociais e políticas, né? Que não podem deixar de ser vistas na obra do Érico Veríssimo e principalmente no Tempo e o Vento, né? Que são esses conjuntos de obras, conjuntos de livros que formam o Tempo e o Vento, né? Eu queria falar rapidamente sobre o Érico Veríssimo, para começar, né? Então, nós temos um autor de grande importância e de memoráveis obras. É um autor da segunda fase do modernismo brasileiro, né? Então, ele está ali compreendido, também naquele momento em que está sendo criada a narrativa regionalista ao lado do Graciliano Ramos, da Raquel de Queiroz, do José Lins do Rego, Jorge Amado, né? Mas a escrita do Érico não é uma escrita regionalista, embora a temática ali da formação de cidades de uma região, né? Não tem a linguagem, não traz a linguagem regionalista, mas ela está dentro ali daquela fase dessas grandes obras, que é um período importante da formação do romance brasileiro, né? Eu acho que é importante a gente destacar a importância do Érico Veríssimo nesse sentido, né? Então, um autor muito importante que escreveu contos, romances, biografias sobre outras personalidades, autobiografia e também literatura infantil e infanto-juvenil. Você tem livros muito bonitos, muito interessantes, infantis e infantos juvenis, né? E também, só para falar mais um pouquinho do Érico, ele foi um autor com uma narrativa que foi muito bem recebida pelo público. Ele teve uma notoriedade muito grande, foi um dos autores mais traduzidos, os autores brasileiros mais traduzidos ao lado do Jorge Amado, né? E aí, em relação ao Tempo e Vento, é uma narrativa muito importante, que a gente pode considerar como uma narrativa épica, romances épicos, que conta as sagas das famílias naquele período da construção do Rio Grande do Sul, os grandes feitos, os problemas, as guerras, as problemáticas sociais e psicológicas, né? E também a gente percebe a crítica social também, né? Você tem ali apresentada o forte patriarcalismo da época, né? Que não era só dessa região, era também do Brasil como um todo, mas ali você tem um contato maior com esse patriarcalismo, né? E também com os preconceitos étnicos, ali eles aparecem nessas obras do Tempo e o Vento. E também a gente acaba conhecendo e tendo contato com personagens femininas muito fortes e marcantes, que é a Ana Terra, que é a Bibiana e também a Maria Valéria. Embora a gente tenha essa presença fortíssima do patriarcalismo, a gente tem essas figuras importantíssimas femininas na literatura do Tempo e o Vento. Aí a gente continua falando. Lorena, eu adoro quando você fala que é sempre uma aula. Obrigado pela correção de falar que não é um romance regionalista. Eu falei no início do encontro que, em relação ao Érico Veríssimo, eu li muito pouco. Eu li o Incidente em Antares, que eu gosto muito,
e agora estou lendo aqui Ana Terra. Então, se eu cometer alguma gafe em relação à literatura do Érico Veríssimo, por favor, me corrija. Eu também, por favor, me corrija, porque eu buscando em Alfredo Bozzi deixa eu arrumar aqui. Eu procurando informações no Alfredo Bozzi e Antônio Cândido, eu entendi que ele está compreendido ali naquele período da literatura regionalista, porém a linguagem dele que não é pautada no regionalismo. E Nossa, eu legal. também, e qualquer coisa também me corrijam. A gente está aqui para aprendizado mútuo. Eu vou convidar o Alexandre. Alexandre, você quer fazer algum comentário em relação a esses assuntos que o Érico Veríssimo aborda no Ana Terra, que já foi levantado aqui pela Rosana, pela Lorena, a Thalita também falou sobre o machismo, a presença dessas mulheres fortes. Por favor, a fala é sua. Eu acho muito importante a gente perceber também que tanto os personagens masculinos são fortes, como os personagens femininos são fortes, porque normalmente um autor ele tem uma especialidade em escrever, uma facilidade maior em escrever personagens masculinos ou femininos. Eu acho que nessa obra em específica, a obra em si, eu não estou falando só da Ana Terra, estou falando do Tempo e o Vento todo. Eu vejo que os personagens, a linha do tempo que vai acompanhando essa família, essa saga, né, que a gente vai acompanhando, quem puder acompanhar todos os outros livros, vai percebendo a construção dessa família e, ao longo do tempo, isso sim fica bem presente, que a gente está acompanhando a construção do Rio Grande do Sul como um estado, como uma nação separatista, se a gente pode dizer assim, e a gente entende um pouco por que isso vai acontecendo. Eu acho que ele faz essa linha do tempo com essa família, com essa saga muito bem feita, tanto com os personagens masculinos como com os personagens femininos. Para mim, a grande genialidade do Érico Veríssimo reside aí, porque muitos autores têm muita facilidade de escrever personagens femininos ou masculinos. É difícil você ver os dois centros, os dois sexos com tanta força na literatura. Nossa, muito bom. A Thalita, ela está aqui na sala também. Você quer fazer mais alguma contribuição, Thalita? Sim, é legal de, por exemplo, o Alexandre ter lido, né, toda a trilogia, porque eu mesma não li. Eu até fiquei preocupada com isso. Recomendo muito, viu, Thalita? Recomendo muito. Vale a pena. A gente pensa no grossão lá, né? Mas vale muito a pena. Sim. E aí eu fiquei preocupada de ler o Ana Terra e ficar faltando algum elemento, porque Ana Terra é um capítulo apenas, né? Eu estava na biblioteca hoje e a gente tem a trilogia lá na biblioteca. Nós ganhamos ela como doação, inclusive até para quem quiser emprestado, né? A gente está fazendo um serviço de empréstimo delivery aqui em Brasília. E aí eu fiquei assim, gente, e esse final da Ana Terra, eu não vou chegar no final agora, né? Mas e se esse final tiver atrelado ao outro capítulo? Eu fiquei assim, tipo, perdida. Mas, falando agora sobre essa questão do personagem feminino, né? A gente sabe que, no caso, a Ana Terra, ela é tida como uma heroína, né? Diante de tudo que ela passou. Tem uma parte que eu achei assim bem doloroso, uma fala da Ana Terra, né? Que ela fala assim, que quando a família perde a honra, ela tem que ser paga por meio de sangue, né? E aí ela ficou com medo de o pai dela matar ela ao descobrir que ela estava grávida. E aí isso também me fez linkar com o livro Lavoura Arcaica, porque foi o que aconteceu com a irmã de André, né, a Ana, quem leu sabe, que o pai deles, eu nem lembro mais o nome do pai, nem sei se tem o nome do pai no livro, mas quando ele sabe ali daquela situação do incesto que está acontecendo, né, entre os irmãos, ele não dá nenhuma chance para Ana falar nada, ele só vai lá e mata ela na frente de todo mundo, né?
Claro que isso não aconteceu aqui no livro de Ana Terra, mas ela temeu ser morta também. Eu achei isso bem, assim, pesado de pensar, assim, que isso era algo antigamente normal, né? Principalmente para essas famílias, assim, mais... Aqui, Thalita, eu vou ter que dizer, não antigamente não, atualmente, hoje, acontece isso. Hoje acontece A gente isso. está aí com o caso Né? estupro culposo, né? É. Que não tem a intenção de estuprar. Até hoje acontece isso. A gente está vivendo um caso aí triste do judiciário brasileiro, aonde está se inocentando um estuprador que tem provas que cometeu estupro. Então, assim... É verdade. Isso é uma fala que a Ana Terra faz quando ela vê a neta dela nascendo, que ela corta o cordão umbilical e ela não fala que nasceu uma mulher, ela falou, nasceu mais uma escrava. E aí ela até narra, né, que ela joga a tesoura de cortar o cordão umbilical com raiva e alegria. A raiva de ter nascido uma mulher na família e a alegria de ter uma neta. Mas a mulher na sociedade continua, infelizmente, nessa posição. Sim. Aí, só para fechar minha fala mesmo quanto a essa questão, eu só queria fazer também uma recapitulação de outras mulheres que a gente já leu aqui no Clube de Leitura Eneida de Moraes, desde que se iniciou. Então, a gente teve a Eufrásia Teixeira Leite, do livro A Mulher e a Casa, né? Da autora Eneida Queiroz. Clarice Altman Araújo, que foi o Paulo, nosso mediador, que escreveu. Também super recomenda. A gente teve a Ellen, que foi uma personagem do livro Nenhum Espelho Reflete o Seu Rosto, da autora Rosângela Vieira. E por que eu estou falando dessas personagens? Porque elas têm tudo a ver com o que a Ana Terra representa, né? São mulheres que vão contra todo um sistema, que conseguem romper preconceitos, conseguem romper barreiras na vida financeira e econômica, e conseguem romper o machismo, enfim. Então, eu só quis fazer menção também desses livros porque eu achei legal de pensar assim, poxa, mais um livro que o clube tá tendo em mãos, está lendo, e que está, digamos assim, enaltecendo essa figura forte da mulher. Martinha, você quer falar alguma coisa? Você quer contribuir com a gente ou você está hoje só querendo ouvir mesmo? Estou só querendo ouvir mesmo, Paulo, mas nesse momento cumprimentar a Thalita, como ela está crescendo como comentadora dos livros, juntando personagens de livros, assim, eu estou achando muito legal ouvir a Thalita. Sempre foi um prazer, mas estou vendo que ela está crescendo como comentadora, estou achando muito legal. Então, só para... Assim, eu vou fazer a minha contribuição final e vou passar para cada um também falar, porque a gente já está chegando aqui em 7h11, a gente vai ficar aqui mais ou menos até umas 7h30, 7h40. Martinha, no mês que vem vai ser a última vez que eu vou estar fazendo a mediação aqui no clube. Eu já falei com a Thalita, no último encontro eu falei também, e a próxima mediadora vai ser a Thalita. Então, ela já está mais do que preparada para ser a mediadora aqui do clube. Desafio, hein? Que legal, que legal. A única coisa que eu falo, né? O ruim dos encontros digitais é que a gente não tem a coxinha com catupiry lá da biblioteca para comer enquanto está falando do livro. Pois é. Quero. Não, tô doido para voltar às presenciais. Pena que a Rosana é do Espírito Santo, mas eu te mando por Sedex, Rosana, não se Não, preocupe. estou chegando em Brasília, estou chegando, começo de dezembro eu estou aí. Que legal! Muito bom, quero te conhecer pessoalmente. Eu vou ver vocês. A minha contribuição final, eu separei um trecho do livro que eu achei um trecho assim que me fez refletir muito. Contando todas as partes, quanto a Ana Terra chama os irmãos de assassinos, que ela desabafa aquilo em cima dos irmãos, os irmãos não têm coragem de confrontar ela. No momento em que ela se dá conta que ela não tirou o pulso do escravo para saber se ele realmente estava morto e jogou na cova e enterrou sem saber se ele estava vivo ou morto, ela até faz essa ponderação, né? Nossa, uma pessoa negra, preta, para mim não teve tanta consideração como os brancos. Ela faz essa reflexão, ela fica meio apreensiva também em relação a isso. Mas uma parte também, contando com todas essas e que eu vou querer trazer para vocês,
foi sobre a cobiça, né, do ser humano em relação à terra, em que ela recebe, ela já está na instância lá do coronel, e ela recebe um mensageiro falando que eles conquistaram as terras, né? E aí tem esse trechinho do livro que eu gostaria de ler para vocês. Ana Terra sacudiu a cabeça lentamente, mas sem compreender. Para que tanto campo? Para que tanta guerra? Os homens se matavam e os campos ficavam desertos. Os meninos cresciam, faziam-se homens e iam para outras guerras. Os estancieiros aumentavam suas estâncias. As mulheres continuavam esperando. Os soldados morriam ou ficavam aleijados. E ela narra realmente o ciclo, né, daquela sociedade da época, que era quem é rico continua mais rico, quem é pobre vai para a guerra para deixar o mais rico, e a mulher está sempre naquela posição de espera, ela nunca tem uma posição de protagonismo pleno na sociedade. Eu só quis trazer essa minha última contribuição, e a gente vai aqui fazer mais a última rodada do nosso clube. Quem deseja falar primeiro, ou eu posso ir falando aqui aleatório o nome? Deixa eu falar rapidão, porque eu queria só pontuar aqui a participação do pessoal no Facebook que está assistindo a gente. Claro. Raquel Molino, ela escreveu aqui, parabéns pelo evento, pena que eu tenho que entrar na aula, né? Mas é legal a gente saber que outras pessoas assim, que não conhecem o clube estão sendo alcançadas, né? E também a gente tem a participação também da Vera Lúcia, que está assistindo a gente aqui. Muito obrigada. Também quero agradecer a Martinha pelo comentário. Estou aprendendo aqui com vocês, com o Paulo. E é isso. Pegando o gancho com o que o Paulo falou, a gente vê nessa crítica social com essa questão da divisão das terras, né? Então, o pai da Ana Terra, tudo que ele queria era aumentar ali um pedacinho do terreno dele para continuar ali com o cultivo do trigo. E o que ele via? Via que as Seis Marias eram divididas e dadas para as mesmas pessoas, né? Então, é uma crítica social essa questão de que as pessoas até hoje, né, a gente vê essa dificuldade, né, que, entre aspas, as pessoas valem o que elas têm, né? Se a pessoa tem ali um pedacinho de terra, se a pessoa não tem. Então, eu acho que o Érico ele também quis trazer isso, né? Junto com essa questão mesmo da construção que o povoado ali de Santa Fé estava fazendo, né? Para se tornar uma cidade, né, oficialmente falando. Aí eu também achei isso relevante a gente pontuar. É isso. Eu queria pontuar uma coisa assim que, né, a questão do analfabetismo, né? Sim, Questão, é muito forte no livro. Né? Assim, acho que ele coloca isso, assim, quem não sabe ler não sabe nada, não tem acesso a nenhuma informação, não consegue trabalhar com as informações que tem e ficam dentro dos seus preconceitos, das suas, né, das suas tradições, sei lá como é que a gente vai chamar essas tradições, né? Mas, enfim, enquanto que os coronéis, aquele pessoal todo lá, né, o pessoal que você vê que tem estudo e tem como dominar e controlar ideologicamente o povo e oprimir, né? E oprimir, porque o filho da Terra não queria ir para a guerra, queria? Não queria, né? As pessoas queriam ir, mas como é que as pessoas poderiam se opor, né? E quem que estudou? O filho da Terra estudou? Como é que era o nome do menino mesmo? Pedro, né? Então, como é que o Pedro, alguém viu o Pedro indo para a escola? Alguém viu o Pedro lendo um livro? Alguém viu o Pedro... Não, né? Viu não, né? Não aparece, né? Então todo mundo é bucha de canhão mesmo ali, né? É bem colocado, assim, né? E a gente tem que... Eu penso, sabe? Sempre que eu leio um livro, eu não vejo ele lá, não. Eu trago ele para cá, sabe? Eu trago ele para cá. E procuro ver hoje se aquela situação ela não permanece a mesma, né? E se ela não permanece a mesma, ela permanece bem pior, né? Bem pior. Porque essa questão da dominação mesmo, ideológica, ela é muito forte. Muito forte. Enfim, toca a bola. Lorena, por favor.
pegando essa rica fala da Rosana, da questão da herança cultural ligada à exploração mesmo, né? A não acesso à educação e aos bens que a população tem direito, né? Então, assim, esse tipo de discussão sobre literatura aqui promovido pela biblioteca, eu acho muito importante e valoroso nesse sentido, de ter um espaço para discutir livremente, amplamente, literatura e as questões relacionadas à literatura, seja as questões sociais ou psicológicas. Também é muito importante esse tipo de discussão no momento que a gente vive também de um negacionismo cultural, negação da arte, negação da história, negação da ciência. Então, eu valorizo muito essa discussão, eu agradeço a oportunidade de participar desse tipo de discussão, que eu acho que é muito importante para se opor a esse tipo de situação social e política e também para combater essa herança histórica que a Rosana está falando. Então, em relação a esses personagens, como Ana Terra, Capitão Rodrigo, eu posso dizer que eles marcaram a literatura brasileira. Ficou na cabeça assim, do brasileiro. Eu tenho uma lembrança de infância, de imagens e desse universo do Tempo e o Vento, essa narrativa do Érico Veríssimo, passando na televisão. Foi feita uma telenovela, né, na época, e eu lembro das imagens, eu lembro dos personagens, porque O Tempo e o Vento e outros livros do Érico, eles foram adaptados para o cinema, para a telenovela, para o teatro, né? Então, esse momento foi muito rico na questão cinematográfica, porque você tem artistas que fizeram esses personagens que a gente conhece, que está muito próximo da gente, que é a Glória Pires, que fez o papel de Ana Terra, o Lima Duarte, que participou também da Ana Terra, o Tarcísio Meira, que fez o Capitão Rodrigo, né? Que foram os personagens que povoaram essa narrativa, e eu tenho muito forte na minha mente. E eu fui assistir novamente essas telenovelas, eu estou assistindo, e está sendo incrível, está sendo uma redescoberta muito prazerosa, né? Também, relembrando dessa questão das relações da arte, o Tom Jobim fez a música para essa telenovela, também outros músicos participaram, né? Como Renato Borghetti fez composição para essa telenovela e para outros trabalhos, o Cleito Cledir, o Zé Renato. Muito interessante como essa narrativa mobilizou muitas áreas da arte, né? Isso é muito interessante. Eu não sei quem colocou, não sei se foi a Thalita que colocou lá no grupo, O Yamandu Costa, que tem uma composição para Ana Terra. Nossa, achei aquilo maravilhoso. Quem foi que colocou? Foi a Thalita. Fui eu. Nossa, Thalita. Que maravilha. Quando eu ouvi aquela música hoje, eu parei para ouvir e fiquei vendo na minha cabeça a cena, né, da Ana Terra sozinha lá na casa, vendo o sofrimento da mãe, os momentos que ela teve de luto também, né, porque ela grávida, ele perdeu o marido, ó, o Pedro. E, enfim, aquela música foi bem tocante. Muito bonito. E eu não sabia que o Yamandu é do Rio Grande do Sul. Nossa, para ele como deve você ter um peso não maior. sabia. Eu sabia. Ó, e tem uma coisa, toca um violão de 7 cordas, que é a coisa mais linda do mundo. Então,
Então, É uma oportunidade. história bonita. O pai dele e a mãe eram circenses. É, bonita, muito bonita a história dele, muito bonita. Então, muito interessante essa oportunidade, porque vai ampliando, a gente vai conhecendo mais e abrindo mais possibilidades, né? Sim. Isso De mesmo. relações aí artísticas e culturais. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês conhecem a Pauline Torti, Conhecemos. da Rádio Nacional? Sim, Conhece? A conheço. Pauline, pois é, conversa um pouco com a Pauline, vê se ela não pode preparar alguma coisa para apresentar, não sei, um livro, uma coisa assim, um autor. A Pauline é muito bacana. Ela tem um programa, né, na rádio. Eu vou mandar para você, Paulo, sobre... Eu não mandei, não, mandei para você? Sobre o doutorado, uma entrevista que ela fez com o Itamar Franco. Eu já vi essa entrevista com o Itamar Júnior, muito bom. Júnior, Você viu? Não, a Pauline, eu acompanhei o trabalho dela, ela até abriu agora um curso de escrita, ela abriu as inscrições agora. Ela é uma escritora, assim... Ela é gente finíssima, né? E o livro dela, Alegro, mas não troco, é incrível, é muito bom. Ela é uma pessoa, gente fina demais. Mas eu vou falar com a Thalita, vou passar os contatos, né? Fazer esse intermédio para... Vamos ampliar isso aí em Brasília, né? Sim. Esse clube, e vamos lá participar dessa oficina que ela vai fazer também, né? Isso. Bacana. Eu vou... Desculpa te cortar, Rosana. Eu vou Não, passar vontade. O meu papel como mediador, infelizmente, é esse também. Eu vou passar para o Alexandre, e antes de passar para ele, eu vou fazer um jabá. Ele organizou uma antologia muito bonita e uma antologia muito boa, que é a Lacunas, onde ele só convidou autores... Alexandre, por favor, me corrija se eu usar o termo errado. Autores com necessidades especiais. Não é assim. Não é assim. Não, né? Não, então desculpa. Pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência. Melhor do que ninguém, eu não tenho vergonha de falar que eu assumi o errado, porque essa é uma coisa que a gente vai se policiando e vai corrigindo com o passar do tempo. Mas é uma antologia muito bonita, e cada conto, cada poema que está ali, você vê a força que a pessoa com deficiência tem para sobreviver. Então, só queria passar esse jabá para vocês, né, literatura, e passar para o Alexandre para ele poder estar falando também a contribuição dele aqui. Então, continuando até a minha fala anterior e pegando um gancho que a Rosana falou, que a outra moça, que eu não sei o nome, que eu não guardei, falou também, né? O que eu gosto muito nessa coisa é que a gente vai vendo como vai se dando o desenvolvimento, né, da Vila de Santa Fé, e vai virando ali aquele conglomerado, e vai virando aquele conjunto de cidades ali ao redor, né, como vai se dando a construção cultural ali do Sul, mas também a gente percebe que a gente evolui muito como humanidade tecnologicamente, né? Assim, a gente tem o desenvolvimento da ciência, a gente tem o desenvolvimento do bem-estar, da autoestima e tudo, etc., enfim, mas a gente não evolui muito quando a gente vê essas questões das desigualdades sociais, porque tudo que está ali presente na obra ainda é muito atual, né? A gente não evoluiu muito para ascensões sociais, mobilidade social, a gente não percebe na construção da sociedade brasileira esse movimento muito intenso de possibilidades, assim, de abertura. Se você está nesse status, você vai permanecer aqui, né? Esse é o seu lugar, né? Para ter uma ascensão é muito difícil, né? Acontece até, mas para ter essa ascensão é muito complicado. Eu até brinco que a gente ainda vive numa grande colônia, né? Então, a gente percebe que a leitura ali de 1700, 1800 ainda é muito atual nos anos 2020, né? E isso é muito
impactante, assim, em 200 anos a gente evoluiu muito pouco para mudar essa trajetória, assim. E quem não leu os outros livros, leia pelo menos Ana Terra e um certo Capitão Rodrigo para tentar fechar mais ou menos essa duplinha aí e tentar entender um pouco mais. Gente, infelizmente a internet a gente tem que seguir um tempinho, né? Não dá para ficar aqui. Eu queria continuar conversando com vocês. Presencialmente a gente tem mais essa liberdade, mas infelizmente digitalmente a gente tem que seguir um pouquinho o horário. Eu queria agradecer muito todo mundo que participou aqui do encontro. Eu espero ter feito uma mediação em que eu deixei todos à vontade para poder contribuir da forma que quiserem. Desculpa os cortes, mas infelizmente a gente tem que fazer uma coisinha. Só completando, eu vou passar para a Thalita para ela finalizar, mas o nosso próximo encontro vai ser o último desse ano, que é em dezembro. E aí a gente tira o mês de janeiro de férias e volta a ter encontros somente em fevereiro. Mas o grupo do WhatsApp vai continuar ali para a gente ir trocando informações e essas coisas. A Rosana fez uma ponderação muito legal no início do encontro para a gente poder escolher os livros do próximo ano. E é uma coisa que a gente vai fazendo e melhorando. A gente escolheu fazer as leituras por ano porque a gente até se organiza melhor, sabendo, tal mês vai ser esse livro, outro mês vai ser esse livro, e aí assim a gente consegue até se organizar nas leituras melhor. A gente vê, esse livro aqui eu não gosto muito da temática, vou pular, mas o próximo eu leio. O importante é estar sempre em movimento no clube de leitura. A Rosana, ela falou uma ideia que eu vou até pedir para ela recomentar aqui de novo, que eu acho que, eu vou até perguntar para a Thalita aqui agora se já é válido a gente começar a receber as indicações do pessoal. E aí a Rosana teve uma ideia que eu gostaria que a Rosana falasse a ideia dela, por favor. Assim, a ideia seria de ter eu não sei se um conselho curador, mas um grupo de pessoas que pudesse estar apresentando a obra, sabe? 2, 3 pessoas, não precisa ser muita gente. É isso que você está falando, Paulo? A ideia que você falou, assim, o livro que foi indicado, trazer uma introdução do autor. Isso, do autor. Isso. Então assim, que alguém ficasse responsável, né? Se responsabilidade por fazer não sei se o mediador, né? Acho que é muita coisa para o mediador, entende? Acho que podia passar para outra pessoa. Cada mês uma pessoa faria isso, né? De se aprofundar um pouco mais na obra, de trabalhar um pouco mais para apresentar a obra no dia da reunião, né? Porque muitas vezes a gente não tem tempo de estar indo atrás, de estar pesquisando, de estar vendo, já está lendo o livro e não tem tempo, né? E se tivesse todo mês uma pessoa que pudesse estar fazendo isso, eu acho que seria interessante, né? Assim como, acho que foi Lorena, né, que estava fazendo, em relação à obra do Érico Veríssimo agora, né, recapitulando um pouco, e o Alexandre também falou, né, da trilogia e tal. Então, mas assim, que fosse mais, como é que eu vou dizer, substancioso, sabe? Assim, que realmente a gente pudesse apresentar legal, assim. Não sei se pudesse fazer isso, sei lá, 15 dias antes da gente ler o livro, entende? Que não fosse no dia, talvez, da reunião, mas que já preparasse os espíritos para a leitura, né? Para leitura, isso, Sim. Entendeu? Alguma coisa assim. Que a gente se entusiasmasse com o autor, com a obra, alguém que pudesse, né? Isso. Posso falar uma coisa? Claro. Eu acho muito importante a fala da Rosana. É muito importante que a gente tenha essa apresentação de quem é o autor, a gente situar esse autor na literatura, e também pensar esse livro como obra artística e situá-la. E isso é interessante porque isso nos motiva, isso traz para um outro campo, né? E eu gosto muito disso, e é minha área. E quando quiserem, eu posso fazer isso em alguns momentos, que é a minha área de crítica literária, né? Então, é muito importante para a gente poder ter uma melhor compreensão
dessa obra artística, que é essa narrativa literária, né? Nossa, eu adoro porque é a gente conversando e evoluindo. O clube vai só melhorando com o passar do tempo. Essa Eu adorei a ideia, ideia. Eu adorei. E eu vou... Thalita, por favor, agora você pode pegar e tomar de conta Tá. já. Então, gente, essa ideia que a Rosana deu, eu anotei aqui, eu vou pensar, vou estudar o que é possível fazer, porque no momento, o que acontece? Em cada encontro nosso, a gente tem pessoas novas e também tem pessoas que às vezes participam com a frequência, depois não vêm, e é normal, né? Essa é a dinâmica do clube. Então, para deixar uma pessoa assim responsável para fazer isso, todo encontro, sem ser o mediador, né? Eu teria que contar com essa participação mais assídua das pessoas, entendeu? Já teve encontros nossos que só foi eu e o Paulo, né, Paulo? Então, enfim, eu vou pensar, mas eu não vou descartar essa ideia, eu vou pensar como é que a gente pode fazer isso. Eu vou falar com a Lorena depois do privado, já que a área dela é essa, de crítica literária, isso vai ajudar muito a gente. E sobre nossa próxima leitura, eu tô aqui com um livro. Eu acho que para vocês vai parecer invertido, mas é A Mulher que Escreveu a Bíblia, do autor Moacir. Eu tô com medo de errar o Scliar. sobrenome dele. Scliar. Scliar. Esse livro aqui, ele foi de alguma participante do clube, né, no começo, que indicou, falou, vamos colocar esse no hall, e a gente colocou, e finalmente chegamos nele, né? Teve um outro participante no clube passado que disponibilizou o audiobook desse livro, então eu vou ver se eu consigo baixar e colocar lá para vocês no grupo, tá bom? E a princípio a gente encerra nesse livro aqui, que vai ser o encontro agora em dezembro, toda a lista que a gente tinha, né, Paulo, dos livros que foram indicados e tudo mais. E Isso. no momento nós não temos uma curadoria para escolher o livro, assim, nós não temos um critério, né? Eu vou também elaborar isso, eu já anotei algumas ideias aqui para o ano de 2021. Então é isso, gente. Eu agradeço a participação de todo mundo. Eu espero muito que vocês consigam ler esse livro também. Ele está disponível, tá, para empréstimo. Eu não consegui ele em PDF, mas a gente conseguiu comprar esse exemplar. Então, para quem mora aqui em Brasília e tem interesse, a gente pode fazer o empréstimo para vocês. Espero que vocês participem no próximo encontro. Eu já vou postar, já estou com o card pronto aqui, de quando que vai ser o nosso próximo encontro. E eu agradeço a participação de todos e todas. Eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa, Paulo, que você queira falar? Eu tenho o e-book para Kindle. Então, eu vou estar disponibilizando no grupo para quem quiser ter o e-book, para poder facilitar também a leitura. Tá bom? Aí sou eu, Paulo, que estou disponibilizando o e-book, não é a biblioteca, viu, gente? E aí a gente consegue ler no Kindle? Consegue. É no formato do Kindle já. Que ótimo. Eu só não sei baixar, mas baixar do seu formato e o Kindle. Não, eu já vou disponibilizar em formato MOB. Aí você só tem que pegar o arquivo e colocar dentro do Kindle. Dá para fazer pelo computador. Você Entendi. copia e cola dentro do Kindle que ele já vai ler automático. Não tem mistério, não. Entendi. Então, gente, eu queria fazer alguma coisa para vocês, que o próximo encontro vai ser o meu último encontro como mediador. Eu me vejo cheio de falhas, mas eu espero que o último encontro... Eu estou preparando uma surpresinha para vocês, para ser o meu último encontro como mediador, mas eu continuarei no clube, não vou largar, eu gosto muito das trocas que a gente faz. E, mais uma vez, desculpem qualquer coisa, o meu intuito maior é deixar todo mundo à vontade para poder compartilhar. Porque eu acho que a gente tem que ter liberdade de fala, liberdade de expressão, e é isso que eu tento fazer aqui no clube, guardando o nosso tempo, né, que a gente tem aqui para poder estar compartilhando. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Quem quiser já ir indicando livros para a gente lendo no ano que vem, por favor, vai jogando lá no grupo do WhatsApp, que a gente já vai organizando, botando nos meses certinho. E não se esqueçam, a gente vai ler o último agora em dezembro, e o clube vai voltar somente em fevereiro, que a gente tira esse mês de janeiro de férias, tá bom? Então, acho que é isso, né, Thalita? Isso, tudo certo. Qualquer dúvida, é só chamar a gente no WhatsApp.
Tá bom? É isso. Certinho, Boa gente. Obrigado e noite. boa noite. Boa noite. Churrasco e Boa chimarrão, noite, minha Ana. gente. Boa noite. Churrasco e Boa chimarrão. noite. Churrasco e chimarrão, Bah. Tchau.